Eu não sabia a gravidade da doença que eu tinha. Você fala, tudo bem, você tem um câncer de mama, você tem um tumor, você vai operar e acabou a história. Não, a história não acabou ali. Porque foi praticamente um ano aí de tratamento de algo assim assustador. Olá, Wagner, eu sou a Nath Mota, sou fundadora do grupo CART Amigas do Peito. É um grupo de mulheres, né, pacientes oncológicas e apoiadoras, né, da causa da prevenção do câncer de mama. Seja bem-vindo à TV Social 3. Para nós é um grande orgulho você estar aqui. E eu já queria que você começasse nos falando como foi que surgiu essa iniciativa. Certo, o CART Amigas do Peito ele foi criado no Outubro Rosa do ano passado. Essa história começou um pouquinho mais lá atrás, né, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu procurava recursos até mesmo no esporte para eu continuar o tratamento. Foi algo que impactou muito a minha vida, porque eu parei de estudar, eu parei do meu trabalho e eu não tinha muitas coisas a fazer, né? E até então, um dia meu irmão resolveu fazer o aniversário dele num cartódromo. Nós já temos o conhecimento do mundo do automobilismo familiar. E ele resolveu fazer esse aniversário lá e convidou um grupo de amigos e familiares. E eu falei, olha, eu quero correr. E aí todo mundo ficou assustado, porque falou, Nath, você tá indo em tratamento, como é isso? Você vai conseguir? Eu falei, eu quero. E eu participei desse dia do aniversário dele e eu tive a maior explosão, assim, que alguém pudesse ter de vontade de viver. E dali, quando veio o Outubro Rosa, eu trouxe essa sensação de explosão de vida junto com algo que é muito importante, que é a prevenção, de você cuidar da sua vida, de você praticar um esporte. E aí eu casei essa ideia. Eu falei, bom, eu vou fazer um Outubro Rosa diferente, mais radical, e trouxe o kart como o evento em si, né? E aí comecei a convidar algumas meninas, né? Falei da ideia, que era inicialmente a prevenção da doença, trazer essa mensagem, e que seria dentro de um cartódromo que, se elas quisessem participar, elas ficariam à vontade de poder estar ali naquele evento. E aí algumas meninas acharam a ideia ótima e aí foram chamando outras meninas. E quando a gente foi ver, a gente já estava num grupo de 30 meninas. E aí então rolou o primeiro evento do Outubro Rosa em 2021. E a partir disso, as meninas começaram a me mandar mensagem falando, Nath, quando vai ser a próxima corrida? E eu falei, gente, calma, eu ainda não preparei nada, eu posso pensar em marcar uma bateria e a gente se vê, se reencontra, mas junto a um outro grupo, que é onde os meus irmãos, o meu pai corre, surgiu a ideia de trazer essas meninas para o cartódromo mesmo. Falou, Nath, traz esse grupo dessas meninas, a gente faz um campeonato, mas focado 100% feminino. E aí eu trouxe esse nome que eu tinha colocado lá em Outubro Rosa como CART Amigas do Peito, justamente como era o nome que eu chamava elas quando eu adicionava no meu WhatsApp. Eu colocava Juliana Amigas do Peito. Eu não queria associar ela como câncer de mama diretamente. Então eu colocava ela como minha amiga do peito. E aí foi da onde surgiu o nome do CART Amigas do Peito. Bacana. E quantas mulheres são atendidas por esse projeto de vocês? Olha, atualmente a gente tem 12 meninas que vão todos os meses correr. E a gente tem algumas que correm esporadicamente. Até mesmo por conta de algumas limitações, né? Nós entendemos que o tratamento ele é pesado. Ele requer alguns cuidados, então nem sempre elas estão dispostas a estarem lá. Mas quando elas estão, é um grupo de pelo menos 20 meninas que correm, que estão dentro desse grupo, né? Que fazem parte. E fala pra gente como que é feito o diagnóstico de câncer de mama. Olha, o meu em específico foi um pouco mais complicado de ter tido a notícia em si. Porque eu tinha feito o autoexame, é das formas de você visualizar ou o próprio toque de que tem algo diferente no seu corpo. E eu notei que eu tinha um nódulo
um carocinho, na verdade, no seio esquerdo. E na época eu tinha um médico muito conceituado, muito bom, e eu me queixei com ele. Falei, olha, doutor, eu tô sentindo uma bolinha aqui, meio esquisita, queria ver o que poderia ser. E o que eu poderia ser, eu já pensei na doença. Eu falei, gente, será que eu tô com alguma coisa, algum tumor relacionado a câncer de mama e tal? E ele pegou e falou, não, imagina, você é muito nova pra tá pensando nisso, isso daí deve ser por conta desses sutiãs que vocês usam, que tem ferro e vai criando esses crampos. Tira isso da sua cabeça. Eu falei, ah, legal. Quem não quer sair de um consultório com uma notícia boa de que você não tem nada? A vida seguiu, e quando esse tumor, que na época já era um tumor, foi se manifestando, foi crescendo, eu comecei a ter sintomas. Então eu tinha alguns colapsos de desmaio, eu tinha suores noturno, eu tinha exaustão, tipo, de físico, só que eu não entendia, eu não sabia o que era. E aí um belo dia, esse nódulo, né, que seria o tumor, começou a doer. E aí eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa de errado aí mais séria. Aí eu procurei um outro médico, não voltei nesse médico que eu a conhecia, fui num outro médico, e ele já de imediato me pediu um ultrassom. Porque como eu sentia muito dor, e eles têm esse tabu de que a mulher tem que esperar até os 40 anos para fazer uma mamografia, ele falou, vamos fazer um ultrassom. E aí no ultrassom já foi lá caracterizado como um nódulo suspeito. E aí pediram uma biópsia. Dentro dessa biópsia, né, que foi feita uma punção, já foi diagnosticado que eu tinha um carcinoma invasivo. E aí ali já tinha, né, o resultado da peça, o que era, e aí eu comecei a fazer um tratamento de um tumor hormonal. Um tumor que não é normal e nem é comum na minha idade, mas que eu estava sendo diagnosticada com um tumor que afetaria uma mulher acima dos 50 anos. No caso, era uma neoplasia benigna. Não, ela era maligna mesmo. Quando já fui diagnosticado com carcinoma, o nome carcinoma já é classificado como um câncer. E até então eu não tinha esse conhecimento, não sabia o que era essa palavra, né? E aí, desse diagnóstico, eu voltei no meu médico, né, no ginecologista. O Dr. Marcelo me indicou uma mastologista, que é o que cuida, né, do fator mamário. Sim. E aí nisso começamos o protocolo do câncer de mama. Aí foi diagnosticado que eu estava com um câncer de mama avançado, que ele já era um tumor já de categoria 4, que ele poderia até se manifestar como uma metástase para outros tipos de órgão ou para outros lugares do meu corpo. A gente que nunca passou por isso não sabe como é, mas como é receber essa notícia? É um momento de mudo, sabe? O mundo muda, assim, tipo, muta. Você fica, tipo, paralisado, assim, e a pessoa falando com você e você, tipo, tentando entender, porque, cara, um ano atrás eu poderia ter esse negocinho assim, ter acabado e já tava desse grau, e você, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou morrer? O que vai acontecer com a minha vida? E a pessoa falando ali com você e você já matutando um monte de coisa dentro da sua cabeça, e aí o choro vem, e aí você despenca e aí depois você começa a ter um entendimento do que você tem, na real, porque em imediato você não tem noção. Eu não sabia a gravidade da doença que eu tinha. Você fala, tudo bem, você tem um câncer de mama, você tem um tumor, você vai operar e acabou a história. Não, a história não acabou ali, porque foi praticamente um ano aí de tratamento de algo assim assustador. E você chegou a fazer quimioterapia, radioterapia? Fiz. O meu protocolo, ele começou... eu digo ao contrário, porque na maioria das mulheres, quando você tem um tumor, eles partem para um protocolo de redução de tumor, para depois poder preservar o seu tecido mamário e tudo mais. Só que o meu caso, ele já estava tão avançado que nós tivemos que começar pela cirurgia. Então eu fiz a mastectomia do seio, tirei todo o meu tecido mamário, e através dessa cirurgia, que foi também algo muito conversado, porque a minha médica passou com muita clareza o grau da situação,
e falou, olha, na maioria dos casos nós fazemos dessa forma para preservar, você é jovem, né, não sei como isso vai impactar na sua vida. Então eles fazem a tentativa de redução do tumor para depois operar para uma segunda alternativa. Só que a minha médica falou, olha, eu tenho muita suspeita de algo que pode estar mais grave do que a gente imagina, porque é um fator raro, não era para ter acontecido com a sua idade, e o grau dele é muito alto. Então, vamos optar pela cirurgia da retirada da mama por completo? Eu falei, vamos. Acho que foi a atitude mais clara assim, que eu tive e certa na vida, foi essa opção de retirar algo que poderia me matar. Não me coloquei na posição que estava sendo mutilada, que muitas das vezes acontece, né? Da mulher falar, puta, eu vou perder meu seio e tal. Eu coloquei como vou cortar o mal pela raiz. E nessa cirurgia nós descobrimos que o meu sentinela, que são os linfonodos, estava afetado, já estava adoecido. Então se eu tivesse partido para o protocolo certo, que eles dizem, né, de reduzir e tudo mais, talvez não teria chegado no estágio da quimioterapia. E a quimioterapia foi essencial, porque faz parte do protocolo do grau que eu tinha, então passei por 16 sessões de quimioterapia e 25 sessões de rádio. Entendi. E acredito que esse processo deve ser muito custoso. Eu queria saber se você teve algum apoio de algum órgão do governo, algum benefício, SUS, foi tudo tranquilo, porque a maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas, né? Ficam dependendo do SUS. Eu falo assim que a maioria dos casos graves mesmo, até no meu caso, é a falta de informação, é a falta de recurso, de você passar por um protocolo tão extenso e você não saber a quem recorrer. Então, quando eu fui diagnosticada, eu tinha um plano de saúde. Só que até mesmo pelo plano de saúde, eu tive vários problemas, assim, entre marcar uma biópsia, entre marcar um teste genético. Eu tive vários problemas, assim, que não me davam recursos para eu poder me tratar, para eu poder ir atrás de soluções, né? Então eu não precisei usar o SUS, né, como tratamento, porque esse plano teve essa cobertura. Mas mesmo com o plano eu tive bastante problema. Então assim, se a gente for pôr no peso, se tratar no SUS então vou morrer? Não vai, porque o recurso do SUS é muito bom. A parte oncológica de acompanhamento, eles têm um grupo muito bom. Só que até você chegar neles é muito difícil, né? Entendi. E como que é o pós-cirurgia? Como que fica o psicológico? Olha, porque querendo ou não, é uma mudança muito drástica no corpo, né? Foi. E assim, é uma mudança, a gente fala de identidade, porque você precisa mudar. Você precisa, tipo, hoje as roupas não me cabem mais, hoje o sutiã, hoje um tem, o outro não, porque eu operei um seio e o outro não. Eu era jovem, né, assim, considero, né, os 30 anos, eu tava, tipo, no meu auge, tava bem. Então, pra mim foi muito difícil essa aceitação vou precisar carregar essa doença, sabe? E logo em seguida, dessa primeira cirurgia, eu tive alguns problemas também, porque eu tive a sorte, vou dizer sorte essa palavra, porque o plano teve o recurso de fazer a reconstrução mamária. Então eu coloquei uma prótese de imediato. Então saí de lá com um seio reconstruído, mas o pós-cirúrgico é difícil também, porque é um corpo estranho, é algo que tipo incomoda, não é uma cirurgia muito invasiva. Eu tive a retirada do meu tecido mamário até o músculo das minhas costas, porque ele já estava tão infiltrado, o meu tumor ele não estava indo para fora, ele estava indo para dentro. Então assim, ele estava pegando uma parte bem considerada desse tecido. Então foi super invasivo, foi uma cirurgia assim que eu fiquei debilitada, meu braço ele não levantava, porque aí eu fiz o esvaziamento dos linfonodos. Então assim, eu não podia fazer serviços básicos de casa, né? De varrer sua casa, de poder tomar banho sozinha. E eu, graças a Deus, eu tive um apoio muito bom da minha mãe, que foi assim minha enfermeira 24 horas. Então ela me deu esse suporte que eu acho que foi essencial, assim, pra cabeça mesmo, sabe? Pra te manter, olha, vai passar, sabe? E conta um pouquinho pra gente do trabalho com as meninas lá do kart. Como é? Como que elas chegam? Como que elas
elas se comportam? Primeiro assim, né, eu faço parte de alguns grupos de meninas que têm a doença, que estão enfrentando, e meninas que já passaram pela doença. Porque quando eu fui diagnosticada, eu fiquei um pouco desorientada a quem me espelhar, quem vai passar essa mensagem de tipo, meu, vai ficar tudo bem, você vai passar por isso. E aí eu recorri ao Instituto Quimioterapia e Beleza, que é um lugar onde traz essas meninas também para aprender a se maquiar, porque você perde tudo, né? Você perde o cabelo, você perde sobrancelha, você perde a sua identidade. Sim. E nesse grupo eu conheci uma moça chamada Flávia Flores. E a Flávia, ela era uma modelo que também teve um câncer de mama, da mesma categoria que a minha, na mesma faixa etária de idade. E eu falei, é nela que eu vou me espelhar, que eu vou, tipo, agarrar mesmo como uma superação. É essa mulher que vai me dar força para eu terminar o meu tratamento. E eu sempre fiquei com isso na cabeça de que se a Flávia me ajudou, eu vou um dia ajudar outras mulheres. Então, dentro desse grupo dessas mulheres, eu divulgo o CART, eu divulgo o meu tratamento, coisas novas que vão aparecendo, como encontros, né? Então a gente consegue ter esse acesso devido a esses grupos fechados, que são essas mulheres, tanto paciente. Nath, vocês têm parceria com o governo, prefeitura? Vocês recebem alguma verba federal, estadual? Não, nenhuma. Inclusive é uma das coisas assim que a gente mais é carente em todos os sentidos de doações, né? Eu sempre busco parceiros, né, mensais, para que eles possam ajudar com ou doações de produtos da marca ou até verba mesmo, cotas, né, para que esse evento mensalmente aconteça. E aí como é revertido isso? Com a alimentação das meninas, com hidratação de poder beber uma água, de ter esse tipo de acolhimento também nos eventos. Mas fixo, não temos. E dentro das várias experiências e momentos que você passou, você poderia compartilhar um que foi marcante para você? Você diz na minha vida com o diagnóstico? Eu falo com o projeto. Pode ser com o diagnóstico, um momento marcante. É que assim, os dois se casam muito, né? Sim. Então, algo marcante que me aconteceu, que eu preciso falar, é o que você vai continuar com a tua vida após o diagnóstico. E eu passei alguns momentos, tanto de entender o que eu tinha que passar e tanto do que eu não precisava mais passar. E dentro desse percorrer desse período, eu terminei um relacionamento. E na maioria dos casos, as pessoas vão embora. Porque não é qualquer pessoa que aguenta passar por isso. As pessoas não têm o entendimento de que aquele momento, ele precisa ser seu. Ele precisa ser, tipo, uma viagem interna, sabe? E eu terminei esse relacionamento, mas após isso, eu conheci uma pessoa, que hoje é o meu marido, que me acompanha aqui com a gente, que me acompanha em tudo. E eu acho que isso também é um marco de você se permitir. Porque não é porque eu recebi um diagnóstico, que eu perdi o meu seio, que eu perdi o meu cabelo, que eu perdi realmente a minha identidade, que a minha vida vai acabar. Porque não tem sentido você falar, eu tô doente, eu vou pedir pra Deus, pra sua crença, me tira dessa situação e continuar sendo a mesma pessoa. Você nunca mais é a mesma pessoa. Então você tem que mudar. E dentro disso, eu me permiti ter um novo relacionamento, me permiti ter outros amigos, eu me permiti ter outra vida. E o Rodrigo tem esse peso. Foi algo que realmente falou, olha, você tem uma chance aí boa, bacana de ter um relacionamento saudável, de ter amigos sinceros, que entendem o que você tem, que te dá o tempo de você ou tá disposto ou não de fazer algo, que a sociedade te cobra tudo isso, né? E aí junto veio o CART, que quando eu falei dessa ideia, ele foi o primeiro que me apoiou. Porque, queira ou não, o CART, o automobilismo, ele é focado pro homem, né? E eu venho de uma família que já tem isso no sangue, que gosta de velocidade, de carro de corrida. E eu sou a única mulher. Eu sou a única filha, né, dos 3 irmãos que eu tenho. E todos me apoiaram. Então foi assim algo que foi diferente no meu tratamento. De histórias que eu vejo de pessoas que perderam muito, mas eu ganhei muito.
Então hoje eu paro, eu penso, eu falo, se eu não tivesse passado por essa doença dessa maneira, será que tudo isso teria acontecido desta maneira? Será que hoje eu teria um puta de um cara bacana, um marido demais que eu tenho, pra não falar um palavrão, mas tipo, que é um cara que tá aí me apoiando em tudo, essas meninas que estão aí servindo como uma figura de superação e passando essa mensagem de que também elas vão conseguir, se elas se permitirem. Então assim, eu acho que isso foi o que mais me marcou de verdade. E já teve algum dia que você se levantou, olhou no espelho e falou, chega, não quero mais, vou largar tudo? Você diz do tratamento em si ou de qualquer momento da vida, assim? Fala do tratamento, do projeto. Já, acho que como todo ser humano, né, a gente tem os altos e baixos, e você passar por uma doença é algo incerto, né? Por mais que a ciência esteja evoluída, porque isso foi o que também me confortou muito, de conversar de repente com uma pessoa que teve um câncer de mama lá nos anos 70, 80, e hoje com a nossa revolução com a ciência hoje é totalmente diferente. Então teve dias que sim, que eu falei, eu não vou aguentar. Por mais que eu tenha todo esse recurso, eu não vou conseguir passar por essa doença. Só que aí veio isso, entendeu? Isso que eu falei antes veio junto e falou, opa, peraí, você não vai parar agora. Olha aí quanta coisa você tem pra fazer. Não vai rolar isso agora. E o kart, sim, o kart é algo que eu me dou muito. Eu pego, assim, meu computador, sento, começo a montar as chamadas e eu viajo, eu vou embora, assim, a hora passa porque é uma coisa prazerosa de se fazer. Mas ao mesmo tempo, bate, às vezes, aquela... Puta, eu acho que eu vou parar porque eu não sei se eu tô no caminho certo, eu não sei se eu tô conseguindo atingir as pessoas certas. Te dá esse conflito. Mas aí eu volto, aí vem todo esse coletivo, família, marido, filha e tal. Fala, não, mãe, você não pode parar mais. Não, você começou um negócio que não tem volta. Você tem que continuar. Então te dá os ups, mas tem os momentos que oscilam. Ainda existe esses momentos que oscilam, né? Porque o tratamento continua, eu ainda tô em tratamento. Então, e hoje é hormônio, né? Mulher com hormônio desregulado, muita coisa acontece. Então, tem sim, acontece. O que é o kart pra Nath? Nossa, o kart é uma representação de tudo, né? Porque pra mim eram os assuntos familiares de mesa, né? Então meu pai trazia muito serviço da rua pra casa, então era muito se falado de motor, de carro, de velocidade e tal. Então me ver hoje nessa posição e ver meu pai me olhando, fazendo um negócio desse, é muita adrenalina. É muita vontade de viver. Eu acho que o kart, ele me dá isso. Eu proporciono para elas uma oportunidade, mas sem isso, eu também não consigo fazer. Nath, quem quiser ajudar o projeto, como é que faz? Olha, nós temos a nossa página no Instagram, né, que é @kartamigasdopeito, onde lá você fala diretamente comigo, que sou a fundadora do grupo, então eu cuido dessa parte mais administrativa. Então assim, hoje a gente busca integração. Então, quanto mais recurso nós tivermos, mais integração a gente vai conseguir fazer com que essas meninas participem. Então, entrar em contato, falar, olha, eu achei legal a causa, eu quero apoiar no que for. Eu acho que doação a gente realmente se doa, é o nome, né? Então, que tenha essa empatia pela causa. Eu acho que toda vez que a gente corre mensalmente, a gente passa uma mensagem, a gente atinge pessoas que a gente não tem nem noção. Como aconteceu ontem, recebi uma mensagem de uma moça que ela falou, eu vou voltar a ter amigas participando desse grupo. Então assim, eu preciso continuar. Então essas pessoas que se sentirem solidárias e quiserem apoiar tanto o mundo do esporte quanto a prevenção ao câncer de mama, o Kart Amigas do Peito tá aí. Nath, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigada a vocês. É uma grande alegria para nós realmente você estar aqui falando um pouco sobre esse projeto que passa ressignificação, resiliência, que passa empatia e, mais do que tudo, mostra um novo horizonte para quem está perdido. Com certeza. Isso é muito valioso nos dias atuais. Que Deus abençoe você e toda a sua família, todas as meninas que fazem parte do projeto. Amém. E que venha crescer cada vez mais. Ai, muito obrigada. Gratidão.